Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Eu quero rapidamente, em breve, eu quero compartilhar com você uma breve mensagem da Palavra de Deus. Eu sou a missionária Cleusa Pereira e passo nessa noite para deixar para você, para as nossas edificação, para nossa meditação, uma palavra de Deus, que é onde certamente Deus ele estará ministrando aos nossos corações, tá certo? Lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. No Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, diz assim, olha só o que diz a palavra de Deus. E depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Uma pergunta, que Jesus fez. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, apacentas as minhas ovelhas, Tomando a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Já é a segunda vez que Jesus pergunta. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, em outras traduções, vai estar escrito cordeiro. A mesma coisa. Verso 17 diz assim, disse-lhe a terceira vez o Senhor, filho de Jonas, ama-me, Simão. Ama-me. A terceira vez que o Senhor pergunta. E olha só, Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Interessante, amado de Deus, ouvinte de Deus, você que está assistindo essa palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite. Em breve, eu quero dizer algo para você, que dentro desse versículo nós aprendemos algo muito interessante. E o engraçado que a palavra de Deus diz que Jesus, ele estava numa cidade e ele passou para outra cidade. Ele passa para outra cidade. E o que me chama a atenção, que quando Jesus ele passa para outra cidade, ele vai encontrar Pedro. Isso, Pedro. Ele vai ver Pedro à beira do mar, à noite, pescando. E Pedro ali não consegue ter nada, ele não consegue adquirir os recursos necessários para o sustento da sua casa. Porque a palavra diz que Pedro ele foi pescador de peixe, Era o seu trabalho. E a palavra de Deus disse que Jesus foi ter com ele e disse para ele assim, olha, apanhaste alguma coisa? E ele disse, mestre, ainda nós não apanhamos nada. E o Senhor orientou ele, disse assim, lança a rede ao outro lado, ao lado direito. E a palavra de Deus, quando falou com Pedro, Pedro obedeceu. E quando Pedro obedeceu à voz de Deus. Olha que interessante. O interessante que ele ouviu a voz de Deus e ele lançou. Mas o que me chama mais atenção
atenção ainda dentro desse versículo que Jesus, ele vai para o outro lado e ele encontra com Pedro. E nós sabemos que Pedro, antes de aceitar Jesus, antes de confessar Jesus Cristo como o único Salvador, reconhecer a sua vida, a palavra de Deus diz que Jesus depara pela segunda vez com Pedro e faz uma pergunta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro disse assim: Senhor, eu te amo. E a resposta imediatamente de Pedro para Jesus foi: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus respondeu para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez o Senhor Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse para ele assim: apacenta minhas ovelhas. Olha, foi pela segunda vez. Na terceira vez o Senhor Jesus fez a mesma pergunta para Pedro e disse assim: tu me amas? A palavra de Deus diz que o semblante de Pedro caiu. E ali Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus. Ali Pedro verdadeiramente descobriu quem era ele. Nesta noite eu quero dizer para você, você precisa descobrir quem é você. Porque o Senhor Jesus, ele tem os seus meios de trabalhar na tua vida e na minha vida quando nós deixamos. Pela terceira vez, o Senhor Jesus disse para ele: tu me amas? Foi ali que Jesus pegou ele. Mas o interessante é que Jesus é sábio. Jesus é tão sábio, tão lindo e maravilhoso, que Jesus já poderia dizer para Pedro: Pedro, olha, você foi aquele homem que cortou a orelha do soldado. Você foi aquele homem, que me negou. Você foi aquele homem tão duro. Você foi aquele homem, tão assim, rebelde. Aquele homem sanguíneo. Jesus poderia dizer isso, jogar eu não vou dizer qualidade, mas eu vou dizer um defeito para Pedro. Mas Jesus foi direto no ponto e disse: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: você me ama? De fato, verdade, você me ama, você me quer no teu coração? Apacenta minhas ovelhas, ou seja, cuida daqueles que eu coloco nas tuas mãos. Talvez você vai se perguntar assim: Cleusa, mas como que eu vou fazer isso? E eu digo para você, o Jesus, ele te dá a condição certa para você seguir o caminho certo, para você entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. E quando você entrega a tua vida para o Senhor Jesus, ele faz o melhor para você. Jesus poderia lançar os defeitos de Pedro, mas Jesus viu algo diferente em Pedro. Nesta noite eu quero dizer para você: Jesus, ele vê algo diferente em você. Jesus confia em você. Nesta noite, que essa palavra que possa encaixar no teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa falar nesta noite na tua vida, no teu coração. Receba essa palavra na tua vida, no nome de Jesus.